Olá, boa noite. Hoje nós vamos trabalhar mais um conteúdo da nossa disciplina de imunologia clínica. O conteúdo que nós vamos estar abordando hoje é a relação anticorpo e antígeno. A gente vai ver qual a relação do anticorpo com o antígeno, como que os dois se relacionam para promover uma resposta imunológica para o nosso organismo. Falando de reação entre anticorpo e antígeno, como que seria isso? Seria basicamente como a gente está visualizando aqui nessa representação esquemática, onde aqui nós temos o antígeno e aqui a gente tem um anticorpo. Os dois criam uma relação entre si ali para promover uma resposta de defesa, para promover assim uma resposta imunológica para o indivíduo. Quando a gente fala em antígeno, eu estou falando exatamente em quê? Não é só micro-organismo. Antígeno é qualquer partícula que tem a capacidade de ativar uma célula de defesa, que tem a capacidade de ativar as células de defesa da imunidade inata ou da nossa imunidade humoral, como no caso o anticorpo. Tendo essa capacidade de ativar uma célula de defesa, a gente está falando de um antígeno. Agora, quando eu falo de anticorpo, eu estou falando de uma proteína que é produzida pelos linfócitos B, que tem a capacidade de realizar a neutralização, tem a capacidade de paralisar um antígeno para que ele possa ser fagocitado e eliminado ali do organismo do hospedeiro. O anticorpo ele atua basicamente na proteção do hospedeiro, então ele vai atuar basicamente na proteção do nosso organismo, tentando evitar assim com que patógenos ou qualquer substâncias tóxicas liberadas por patógenos ou qualquer outra substância tóxica que está presente no nosso organismo venha causar algum dano ali. Essa é a função do anticorpo, proteção, proteger, e através dessa proteção a gente tem uma resposta muito boa, a gente consegue ter uma memória imunológica referente àquele tipo de antígeno. Então, por exemplo, se a gente teve contato com um determinado vírus e esse anticorpo atuou na nossa proteção, reconhecendo o vírus, eliminando o vírus, a gente vai conseguir então ter um anticorpo pronto, que já conhece aquele vírus, e quando a gente vier a ser infectado novamente pelo aquele mesmo vírus, a gente já tem uma célula de defesa que vai fazer a eliminação do mesmo antes que ele se instale no nosso organismo e venha desenvolver uma infecção. O anticorpo é uma célula que vai sempre estar trabalhando em busca da proteção para o hospedeiro. E ele trabalha de uma forma bem simples, que consegue ter respostas imunológicas muito importantes, satisfatórias, que é realizando um processo de neutralização do antígeno. Ele neutraliza o antígeno, aquele antígeno que era potencialmente patogênico, se torna inofensivo e acaba sendo fagocitado por outras células de defesa, como, por exemplo, os macrófagos. Como que seria então esse processo de neutralização? Aqui a gente tem o linfócito B, o linfócito B vai reconhecer o antígeno, e esse antígeno, então, vai ser reconhecido pelo linfócito B, que vai estar produzindo a proteína que chamamos de anticorpo. Esse anticorpo, ele pode ser encontrado também descrito na literatura como imunoglobulina. Estamos falando da mesma proteína, produzidas pelo linfócito B. Então, o linfócito B realiza o reconhecimento do antígeno, e através dessa informação que ele tem do antígeno, ele vai produzir uma proteína, um anticorpo específico, que vai conseguir se ligar ao antígeno e neutralizar o mesmo. Aqui a gente já tem a produção do anticorpo, o anticorpo liberado. A gente pode perceber, que as regiões aqui, as terminações do anticorpo conseguem se aderir de forma bem específica ao antígeno, conseguindo se prender a ele, fazendo um processo de relação ali entre ele e realizando a neutralização, tornando esse antígeno como se fosse inofensivo para o nosso organismo. O nosso sistema, os nossos anticorpos, eles não trabalham de forma individual, eles vão ter também a participação de outras proteínas, outras células de defesa, auxiliando ele no processo da defesa. Como que ele consegue realizar a eliminação do antígeno? Ele tenta trabalhar no processo de neutralização, ele tenta trabalhar na questão de fixação do antígeno. Uma forma que ele trabalha é ativando o sistema complemento.
ele vai ativar o sistema complemento a se fixar nele, para conseguir, então, manter a fixação do antígeno. O sistema complemento é um conjunto de proteínas que a gente tem aderidas à parede, à membrana da célula, ou também proteínas que estão circulando na corrente sanguínea, estão presentes no plasma, que tem como estratégia auxiliar no processo de defesa. Então, aqui o sistema complemento vai realizar a fixação ao anticorpo, permitindo assim com que esse anticorpo se fixe de forma bem específica ao antígeno. E posteriormente esse antígeno será fagocitado por um macrófago. Outras estratégias que os nossos anticorpos realizam, eles estimulam a reação anafilática, onde ele vai neutralizar ali o antígeno e nessa neutralização ele vai ativar, por exemplo, os mastócitos, que vão estar liberando as suas proteínas, causando ali um processo citotóxico, que seria a destruição desse antígeno. E através desse processo citotóxico, como a gente viu na nossa primeira aula, os mastócitos acabam criando uma resposta alérgica ao tecido, exatamente pela agressão que ele vai fazer ali com as suas substâncias citotóxicas sobre o antígeno e automaticamente acaba atingindo o tecido também. Outra forma seria da forma de neutralização, que o anticorpo estaria realizando a eliminação do antígeno, como a gente viu na nossa imagem anterior. Um processo de opsonização, que seria quando o anticorpo ou as imunoglobulinas, que a gente está falando da mesma proteína, se liga ao antígeno e paralisa ele para que ele possa ser então fagocitado, impede ele de entrar em uma célula, se replicar, impede ele de se desenvolver. E isso vai ganhar tempo para que macrófagos possam vir e fagocitar esse antígeno. Outra estratégia seria o processo de aglutinação, que as células, que os anticorpos podem estimular sobre o antígeno. Ele pode estimular a aglutinação das células desse antígeno. Os anticorpos ou imunoglobulinas, que são as mesmas proteínas, apresentam isotipos diferentes. O que seriam esses isotipos? Seria exatamente essas regiões aqui que reconhecem o antígeno. A gente tem várias classes de imunoglobulinas, que são 5 classes de imunoglobulinas, porém, cada classe dessa vai reconhecer de forma diferente o antígeno, e mesmo se falando da mesma imunoglobulina, elas terão reconhecimentos diferentes. Um exemplo, a gente teve uma invasão em um tecido por um vírus X. A gente teve, então, a produção de imunoglobulinas M, que reconhece esse vírus X. E a gente, então, conseguiu fazer a eliminação desse vírus através dessas imunoglobulinas M, que reconheceram o vírus X. Porém, entrou um novo vírus no organismo daquele mesmo indivíduo, só que era um vírus Y. Essa imunoglobulina que reconheceu o vírus X, ela vai conseguir fazer o reconhecimento do vírus Y? Não. Por quê? Porque elas criam receptores diferentes. O receptor que elas formam, que elas são formadas, é específico para aquele determinado antígeno. Então, não é um receptor compatível para vários antígenos. Ele vai fazer o reconhecimento daquele determinado antígeno. Então, para cada antígeno, praticamente, a gente vai ter um receptor, ou seja, a gente vai ter uma imunoglobulina, um anticorpo diferente, com receptores diferentes. Quais são as classes de imunoglobulinas que nós temos? Nós temos a IgM, IgD, IgG, IgA e IgE. Então, as imunoglobulinas, elas recebem essa abreviação, IG imunoglobulinas. M é a característica da imunoglobulina, ou seja, a característica dessa proteína. As imunoglobulinas que estão mais relacionadas com diagnósticos que são realizados frequentemente é imunoglobulinas IgM, IgG e IgE. São essas 3 classes de imunoglobulinas
que mais aparecem em diagnósticos e que estão relacionadas à imunoglobulina IgE, por exemplo, está relacionado com casos de alergia, a IgG e IgM com casos de infecções por micro-organismos, então elas conseguem trazer informações para a gente muito precisas. Qual a imunoglobulina que tem função de ativar o linfócito B? O que a gente tem que lembrar? A gente tem o linfócito B. Esse linfócito B aqui, ele não é um anticorpo, ele é uma célula que vai produzir o anticorpo. Só que daí o que acontece? Ele precisa ser ativado. Como que ele vai ser ativado? Existe alguma imunoglobulina que tem a capacidade de promover isso? Existe. A gente tem aqui na superfície do anticorpo uma imunoglobulina IgM. Essa IgM ela tem a capacidade IgM monomérica. Essa IgM reconhece o antígeno e através desse reconhecimento do antígeno que ela faz, ela cria um complexo ali entre ela e o antígeno, onde esse complexo será fagocitado pelo linfócito B. Sendo fagocitado pelo linfócito B, esse complexo vai conseguir modular o material genético dessa célula B aqui, fazendo com que ela possa produzir proteína específica àquele antígeno qual essa imunoglobulina M fez o reconhecimento. E a partir dali a gente vai ter a liberação do anticorpo. Teremos a liberação das proteínas no tecido, onde essas proteínas serão específicas para aquele antígeno, fazendo o reconhecimento e a destruição do mesmo. A imunoglobulina M, ela é encontrada em grande quantidade no interior de vasos sanguíneos, é uma imunoglobulina muito importante que participa de forma eficiente na resposta de defesa de micro-organismos. E como ela participa de forma eficiente, ela está sempre participando na resposta de defesa a micro-organismo, é uma imunoglobulina que consegue indicar para a gente se realmente está ocorrendo a infecção ou não. Se a infecção, se o paciente ele está no período infeccioso ou não. É uma imunoglobulina muito utilizada em diagnósticos. A imunoglobulina IgG, ela participa na resposta imune secundária. Inicialmente, a gente vai ter a formação dessa proteína IgM, iniciando o processo de defesa. Posteriormente, a ação dessa proteína IgM, a gente vai ter a participação dessa proteína IgG, onde ela também vai estar tentando realizar o processo de defesa contra micro-organismo. Como que ela faz isso? Ela faz através de um processo de quimiotaxia. Ela paralisa o micro-organismo ali, para que esse micro-organismo possa ser reconhecido por células que têm a capacidade de realizar fagocitose, como, por exemplo, os neutrófilos, macrófagos, que conseguem fagocitar micro-organismos. A IgA, a gente encontra ela presente na circulação e secreções corporais. É uma imunoglobulina muito eficiente para aderência a vírus, bactérias e também a células cancerígenas ou células que sofreram mutação. Ela consegue se aderir de forma bem específica e, através dessa adesão, ela consegue neutralizar esse vírus, essa bactéria, inativar essa célula que sofreu mutação, para que os mesmos possam também ser fagocitados por células fagocitárias. IgD, a gente encontra ela aderida à superfície dos linfócitos B, que elas têm também como função interagir com antígenos que os linfócitos B ainda não produziu nenhum tipo de anticorpo, e através desse antígeno ela vai conseguir então estimular o linfócito B a estar realizando a produção de anticorpo. A IgE, ela está relacionada muito a questões alérgicas. Ela está muito relacionada quando o paciente desenvolve algum quadro de alergia. As imunoglobulinas que são mais investigadas, que mais aparecem em diagnósticos, é as imunoglobulinas de IgG, IgM e IgE. São as que mais são relatadas em diagnósticos, são as que mais são observadas para se ter um diagnóstico do paciente. IgM e IgG, elas mostram para a gente se está ocorrendo ou se ocorreu um quadro infeccioso por um determinado micro-organismo. A gente consegue, através da identificação dessas imunoglobulinas,
perceber se realmente aquele paciente foi infectado pelo aquele micro-organismo, se ele ainda está infectado pelo aquele micro-organismo ou se ele apenas tem uma memória imunológica em relação àquele micro-organismo. Os anticorpos IgE são utilizados para investigação de alergias, onde eles são encontrados em alta frequência em pacientes que desenvolvem algum quadro alérgico. Os anticorpos IgA eles são muito pesquisados em pacientes que estão fazendo testes alérgicos para identificação de doença celíaca. Então, observa se ocorre a presença desses anticorpos nesses casos. Os resultados de exames, a gente, através da detecção de IgM, consegue indicar para a gente, por exemplo, fiz o teste COVID-19, deu positivo IgM, isso indica para o que para mim? Se só deu positivo IgM, que eu fui realmente infectada pelo vírus. E essa infecção ela é recente, eu ainda estou no período infeccioso, eu ainda estou no período de transmissão. IgM indica para a gente infecções recentes. Quando a gente tem positividade para IgM, a gente tem então identificação que aquela infecção aconteceu há poucos dias. Quando a gente tem a detecção de IgG, me indica que eu fui exposta ao vírus. Então, eu tive contato com o COVID-19, mas eu tenho ali uma célula de memória que reconheceu ele, que me defendeu contra ele, guardada ali na minha memória imunológica. Eu não estou infectada, eu posso estar infectada, mas não estou ainda no período de transmissão. Eu tenho apenas células de defesa mostrando que eu já tive contato com o vírus. Então, a gente tem as IgM e IgE são produzidas pelo organismo contra a resposta de algum micro-organismo invasor. IgM, elas são imunoglobulinas que elas desaparecem, elas não são guardadas como memória imunológica, cerca de 2 a 6 meses após a infecção elas tendem a desaparecer. Já IgG é uma imunoglobulina, um anticorpo que nós guardamos como memória imunológica por toda a nossa vida. E quando a gente identifica apenas anticorpo IgM, a gente está identificando que a infecção está na sua fase aguda, é uma infecção recente. Quando a gente encontra níveis altos de imunoglobulina Z, a gente consegue fechar um diagnóstico de alergia. Através da identificação desses anticorpos, através da identificação dessas imunoglobulinas, a gente consegue compreender muitos diagnósticos, a gente consegue chegar a várias informações. E através dessas informações, a gente consegue fechar vários diagnósticos, se houve ou não houve contágio, e através dessas imunoglobulinas a gente consegue perceber se o contágio foi recente ou não, se o paciente está desenvolvendo um quadro alérgico ou não. E isso permite a gente realizar a interpretação de vários diagnósticos, de vários exames imunológicos. E para isso, com base nessas informações, a gente vai realizar alguns estudos focados nessa parte de imunoglobulinas.